Você já imaginou uma seleção gigante ser simplesmente extinta? Imagina se a seleção francesa, argentina, croata e etc. deixasse de existir. Parece loucura, né? Mas no passado tiveram seleções que já chegaram longe nos principais torneios e simplesmente sumiram do mapa. O país se dissolveu, se juntou com outro e lá vai. Você quer ver quais seleções foram essas? Se liga no vídeo. Então já bora começar com uma seleção campeã europeia que dava muito trabalho, mas não existe mais. A União Soviética. Mano, a União Soviética surgiu no fim dos anos 10 e em área era um país gigante. Hoje o maior país do mundo é a Rússia. Já a União Soviética era ela mais 14 países. Aí no começo eles não investiam tanto em futebol, nem disputavam as eliminatórias pra Copa, tá ligado? Até que a partir dos anos 50, pra não ficar pra trás dos países do ocidente, o regime ditatorial começou a investir muito no esporte e a seleção dos caras começou a crescer. O país existia desde o fim dos anos 10 e início dos anos 20, mas a primeira vez que disputaram um torneio oficial foi só em 52, nas Olimpíadas. Aí logo a primeira conquista veio na Olimpíada seguinte, em 1956, quando conquistaram o ouro com o lendário goleiro Lev Yashin. Aí 2 anos depois, aquela União Soviética foi pra sua primeira Copa do Mundo e foi muito bem. Chegaram a eliminar a Inglaterra na fase de grupos, mas logo no primeiro jogo do mata-mata acabaram perdendo pro país sede, Suécia. A seleção tava crescendo, conquistaram o ouro e já estavam na Copa, mas foi só 2 anos depois, no ano de 1960, que veio ser o maior título da história. Se aqui na América do Sul a Copa América já acontecia há décadas, só foi em 1960 que a UEFA inaugurou a Eurocopa. E o formato daquela Euro era assim: os países que iam participar faziam um sorteio para definir os mata-matas de ida e volta e iam se eliminando até sobrar só 4. Aí a União Soviética meteu 4-1 na Hungria no agregado e nas quartas eliminou a Espanha por WO porque os espanhóis não quiseram viajar até lá. Pois é, então a União Soviética chegou nas semis e esses jogos finais iam ser de partida única sediados na França. Aí eles foram, meteram 3-0 na Tchecoslováquia e na final ganharam da Iugoslávia por 2-1 na prorrogação. A União Soviética conquistava a primeira Eurocopa e o seu maior título da história. Tudo isso graças a um goleiro que pegava tudo, o Yashin. O Yashin era tão bom que alguns anos depois, em 63, o cara ganhou simplesmente a bola de ouro. Primeira e única vez que o goleiro ganhou o prêmio. Aí a seleção dos caras dos anos 60 continuou indo longe. Em 1964 chegaram na final da Euro de novo, mas ficaram com o vice. E em 66 alcançaram as semifinais da Copa do Mundo. Só perderam pra Alemanha. Aí alguns anos depois, na semifinal da Euro de 68, aconteceu um negócio bem diferente. Valendo vaga pra decisão naquele ano, a União Soviética e a Itália empataram em 0-0. Aí como não tinha pênaltis, adivinha como decidiram o finalista? No cara ou coroa. Sim, fizeram um cara ou coroa e a Itália venceu. Imagina, mano. Aí a seleção dos caras continuou, mas foram perdendo força com o tempo. Em Copas do Mundo, nunca mais chegaram tão longe quanto em 66, mas ainda conseguiram mais 2 vices de Euro. Em 72, perdendo pra Alemanha, em 88, perdendo pra Holanda. Na Euro eles eram bons. E assim, se a seleção dos caras era uma das melhores, o país não era bom de se viver e era uma ditadura, literalmente. Aí no início dos anos 90, aconteceu um dos episódios mais marcantes do século: o fim da União Soviética. A União Soviética teve fim e se transformou em vários países, como Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, Estônia, Armênia, Azerbaijão e lá vai. Então a seleção soviética foi extinta e surgiu várias outras seleções. O último jogo deles foi lá em novembro de 1991, numa partida das eliminatórias para Euro que ganharam de 3-0. O último gol soviético foi marcado por um cara chamado Andrei Kanchelskis. Já o maior artilheiro da história da seleção foi um cara chamado Oleg Blokhin, que defendeu a seleção entre os anos 70 e 80 e marcou 42 gols. E uma seleção que surgiu por causa da União Soviética, mas foi extinta, é uma que também jogou a Copa do Mundo: a Alemanha Oriental. Cara, a seleção da Alemanha sempre foi uma das mais fortes de todas. Imagina, já ganharam a Copa do Mundo, Eurocopa e tem vários jogadores históricos. Mas nem sempre existiu só uma Alemanha. No passado ela chegou a ser dividida. Pois é, acontece que depois da Segunda Guerra, a Alemanha foi dominada e controlada por 4 potências: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Aí logo na sequência, os 3 países capitalistas se uniram para implantar a República Federal da Alemanha, com base no capitalismo. Aí a União Soviética respondeu criando a República Democrática Alemã, com base no socialismo. Então eles surgiram 2 países diferentes e foram cada um para um lado, surgindo também 2 seleções alemãs diferentes: a do lado ocidental, que seguiu com uma seleção alemã que já existia, usando uniforme branco com preto, e a nova seleção do lado oriental, que usava um uniforme azul com branco. A Alemanha do lado capitalista já fazia parte da FIFA, até que no ano de 1952 a FIFA aceitou a entrada da Alemanha Oriental também e começou ali a história de uma seleção muito peculiar. A organização que cuidava do futebol lá se chamava DFV, tipo a CBF deles, e a primeira competição oficial foram as eliminatórias para a Copa de 58, mas não conseguiram se classificar. Aí, né, com o passar do tempo e tendo menos investimentos, a Alemanha Oriental foi ficando muito para trás do ocidental. Enquanto seus vizinhos conquistaram a Copa de 54 e jogavam todo o Mundial, o lado oriental ficou anos sem se classificar para nada. Até que no ano de 1974, a Copa foi sediada justamente na Alemanha Ocidental e o lado oriental foi com tudo para se classificar pela primeira vez no Mundial. A primeira Copa que iam disputar era nos seus vizinhos e quando aconteceu o sorteio da primeira fase, todo mundo ficou de boca aberta
aberta, porque as duas seleções caíram simplesmente no mesmo grupo. Pois é, então na fase de grupos aconteceu essa partida histórica, a Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental. Que doideira! A partida aconteceu no estádio de Hamburgo e a Alemanha Ocidental tinha as grandes estrelas que a gente conhece, como Beckenbauer, Miller, Sepp Maier e etc. Já do lado socialista, não tinha tanta estrela conhecida. O capitão era um cara chamado Bernd Branch e o 10 era um chamado Kreischer. Aí mesmo que o lado capitalista tivesse o elenco melhor, os orientais não queriam de jeito nenhum perder. Então deram a vida e aos 32 do segundo tempo, a Alemanha Oriental faz o gol para derrotar o lado ocidental. Pois é, a seleção do Beckenbauer perdeu. A Alemanha Oriental terminou em primeiro no grupo. Imagina, mas foi só isso mesmo que fizeram. Depois, onde faziam outro grupo e quem terminasse em primeiro ia pra final, não ganharam nenhum jogo e foram eliminados. Enquanto isso, a seleção de Gerd Müller conquistou a taça. Aí depois disso, os caras nunca mais classificaram pro Mundial. Até quase foram pra de 78 e 82, mas não conseguiram a vaga. O que os caras jogavam bastante também eram amistosos. Pra tu ver, a Alemanha Oriental já veio 3 vezes aqui pro Brasil jogar amistoso. Em 86, chegaram aí lá pra Goiânia e perderam pro Brasil no Serra Dourada. Que negócio aleatório. Aí beleza, passou o tempo e quando chegou o ano de 1990, as duas Alemanhas se reunificaram novamente e a DFV foi extinta. O último jogo deles foi contra a Bélgica em setembro de 1990 e o penúltimo jogo foi no amistoso contra o Brasil no Maraca. E olha que loucura, com o tempo o nível de futebol da Alemanha capitalista ficou tão superior que quando aconteceu a unificação, aqueles times que dominavam no lado oriental simplesmente caíram de divisão e muitos fecharam. O time que era o maior campeão da Alemanha Oriental, chamado de BFC Dinamo, hoje tá na 4ª divisão alemã e o segundo maior campeão era o Dinamo Dresden, que hoje tá na 3ª divisão. Pois é, e se a Alemanha se uniu novamente, outra seleção que não existe mais é uma que se separou, a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia era a junção de 2 países, a República Tcheca e Eslováquia. Quem imaginaria isso? Esse era um país que foi fundado depois da Primeira Guerra, quando o território do Império da Áustria-Hungria se dissolveu e formou vários países, incluindo a Tchecoslováquia. Aí logo que surgiram, a seleção deles já começou jogando bem. Pra tu ver, logo em 1920 já chegaram na final dos Jogos Olímpicos, só perderam pro time da Casa Bélgica. Depois disso, foi passando um tempo, surgiu a Copa do Mundo e no ano de 1934, a Tchecoslováquia mostrou que era uma das melhores de todas. Na Copa de 34, eles passaram por Romênia, Suíça e Alemanha pra chegar na grande final da Copa do Mundo. Os caras podiam ganhar o Mundial, tá ligado? Mas aí na decisão em Roma, os tchecoslovacos perderam pra Itália e ficaram com o vice. Mas cara, eles não facilitaram não. A Itália só ganhou na prorrogação e o atacante Oris Negedeli ganhou a chuteira de ouro como o artilheiro do Mundial. Pois é, aí na Copa seguinte foram de novo com tudo, mas perderam nas quartas pro Brasil. A Tchecoslováquia era boa, mano. Aí aconteceu a Segunda Guerra, que afetou muitos caras também, e depois de alguns anos a seleção deles se recuperou. Eles caíram na fase de grupos da Copa de 54 e 58, mas na primeira edição da Euro, que aconteceu em 1960, os tchecoslovacos terminaram em terceiro. Aí depois, na Copa de 1962, a Tchecoslováquia passou pro mata-mata, eliminou a Hungria e a Iugoslávia e alcançou a decisão outra vez. Era a segunda final da Copa que iam disputar. Não era uma seleção pequena, mas na final encararam o Brasil de Garrincha, então acabaram perdendo e ficaram com outro vice. Só que tipo, chegaram na decisão. Aí depois disso, a Tchecoslováquia não conseguiu fazer campanhas tão boas em Copas. Mas na Euro, os caras fizeram uma história. Na Euro de 76, eles terminaram em primeiro no grupo que tinha Inglaterra e Portugal, eliminaram a União Soviética nas quartas, a Holanda de Cruyff nas semis, e na decisão derrotaram simplesmente a Alemanha, atual campeã mundial. Sim, mano, a Tchecoslováquia foi campeã da Europa, derrotando todas as maiores seleções da época. Que loucura, o maior título da história dos caras. Aí na Euro seguinte, 1980, eles ainda quase alcançaram a decisão, mas perderam nas semis e terminaram em terceiro. Eles eram realmente avassaladores. A Tchecoslováquia era uma seleção temida por muitos e dava um trabalho. Aí na Copa do Mundo de 1990, ainda alcançaram até as quartas. Mas se no futebol eram fortes, internamente começaram a passar por várias crises, teve revolta popular e lá vai. Então no ano de 1993, também puxado pela queda da União Soviética, os governantes decidiram finalmente dividir o país em dois. República Tcheca com capital em Praga e Eslováquia com capital em Bratislava. Chegava ao fim da seleção tchecoslovaca. A última grande competição acabou sendo a Copa de 90 e a última partida foi em março de 93 contra o Chipre nas eliminatórias pro Mundial seguinte. Aí depois da separação, nenhum dos dois países conseguiram repetir os feitos de alcançar grandes níveis no futebol. A Eslováquia só se classificou para uma Copa, a de 2010, e a República Tcheca só jogou a Copa de 2006. As duas caíram na fase de grupos. Pois é, uma baita decadência. E se a Tchecoslováquia se separou em dois, a última seleção extinta que eu quero mostrar pra vocês foi uma que se dividiu em 7, a Iugoslávia. Se tu viu meu vídeo do confronto entre Brasil e Croácia, tá ligado um pouco na história. Mas se tu nunca ouviu falar de Iugoslávia, ela foi uma nação grande da Europa que tinha vários países dentro. A área dela era parecida com a da Itália, e a Iugoslávia era formada pelo que hoje é Sérvia, Kosovo, Bósnia, Croácia, Montenegro, Eslovênia e Macedônia. Sim, isso tudo de países e seleções era uma só. Ele surgiu com a queda do Império Austro-Húngaro e a unificação de outros. Cada um dos países tinha culturas e etnias
etnias diferentes, mas conseguiram formar uma única nação, tá ligado? Aí logo que foram fundados, surgiu a seleção e assim como a Tchecoslováquia, o primeiro torneio que disputaram foram as Olimpíadas de 1920. Eles jogaram suas Olimpíadas depois de 1924 e 1928 e no ano de 1930 foram convidados para disputar o novíssimo campeonato criado pela FIFA, a Copa do Mundo. Sim, a Iugoslávia foi para a primeira Copa e sua partida de estreia foi contra o Brasil. Pois é, o nosso primeiro jogo em Copas foi contra a Iugoslávia. Mas nesse confronto, quem se deu melhor foram os jugoslavos, que derrotaram a gente e no final terminaram em quarto lugar. Uma boa campanha. Aí nas edições seguintes eles não jogaram e só foi depois da Segunda Guerra, em 1950, que a Iugoslávia voltou a disputar o Mundial. Mano, na fase de grupos da Copa de 50, a Iugoslávia caiu de novo com o Brasil e depois das primeiras rodadas, a gente enfrentou eles numa partida que valia a classificação para a fase final. Se a gente só empatasse, era eliminado. Então foi muito tenso. Mas com gol de Ademir e de Zizinho, a gente derrotou a Iugoslávia e passou. Aí tá, continuaram a jogar e nos dois mundiais seguintes caíram nas quartas. Sempre chegavam no mata-mata e quando foi inaugurada a Eurocopa em 60, a Iugoslávia foi com tudo. Mano, naquela primeira Euro, eles derrotaram a França nas semis por 5-4 e chegaram na final. Aí na grande decisão no Parque dos Príncipes, encararam a União Soviética e depois de abrir o placar, sofreram um empate e na prorrogação levaram uma virada para terminar com o vice. Foram vice da Europa. Aí nesse mesmo pique, 2 anos depois foram pro Mundial e jogaram bem, eliminando a Alemanha Ocidental nas quartas e chegaram nas semis. Só que perderam pra Tchecoslováquia e terminaram aquela Copa em quarto lugar de novo. Eles estavam sempre indo longe. E nos anos 60 ainda, os caras chegaram em outra final de Eurocopa. Só pararam na final pra Itália e em 1976 terminaram a Euro em quarto lugar de novo. Pois é, então a Iugoslávia não era nada fraca. Só que assim como as outras seleções do vídeo, quando foi se aproximando dos anos 90, as questões internas do país ficaram complicadas. Até 1980, a Iugoslávia era comandada por um ditador chamado Tito, e como ditador reprimia tudo quanto é manifestação, tá ligado? Até que esse Tito morreu, criou meio que um vácuo no governo, e começaram a surgir cada vez mais movimentos das populações para se separar da Iugoslávia. Aí a partir dos anos 90, mesmo com guerras e repressões do governo, os países foram declarando independência. Primeiro foi a Eslovênia e depois outros, como Croácia, Bósnia e Macedônia, mas nenhum deles separou em paz. Na Bósnia, principalmente, teve uma baita guerra horrível e várias vidas se foram. Então a partir desse momento, a última coisa que as pessoas pensavam era em futebol. A seleção deles foi até banida da Euro de 92 e da Copa de 94. Aí tá, depois disso tudo que aconteceu, os países que se separaram criaram suas próprias seleções, como por exemplo a Croácia, mas a Sérvia e Montenegro ainda seguiram carregando o nome da Iugoslávia, até jogar a Copa de 98, mas caíram nas oitavas. Aí em 2003, finalmente mudaram o nome de Iugoslávia pra Sérvia e Montenegro. Acabava de vez a história dessa seleção que deu muito trabalho no passado. Hoje em dia, quem ainda trabalha é só a Croácia. E imagina se não tivesse se separado. Ia ser uma das maiores do mundo. E aí, o que tá achando desse vídeo? Gostou? Então comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos e dá uma olhada nos outros vídeos que eu já postei. Sei que tu vai gostar muito. Então, beleza? Valeu e tchau!